Princípios, quer dizer, estudos para concursos em INSS, direito administrativo, princípios. Princípios da motivação agora, fase de motivação também. Fase de motivação, eu passei no concurso do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, fui muito bem na prova, fui no método super rápido e gabaritei a administração, que é o que eu estou estudando agora, e melhorou muito minha vida. Ok. Princípio de motivação. Mercê do princípio de motivação, todas as decisões da administração pública haverão de ser fundamentadas, cumprindo as autoridades, dispor razões, objetivos, indicar os pressupostos de fato do direito que justificaram sua decisão. É dever inarredeável da autoridade administrativa proibir os lacônicos. Defiro ou indefiro, determino ou ordeno. Defiro ou indefiro, determino ou ordeno. E a motivação deve ser direta, explícita, clara e congruente, o que não impede que consista em simples invocação de fundamentos anteriores, pareceres, informações e decisões propostas. Mas, nessa hipótese, o conteúdo dessas peças serão parte integrante dos motivos de ato administrativo ou de decisão. Se você não sacou, você estava falando que pode usar como motivação certas coisas que são prerrogativas para fazer as coisas, como por exemplo propostas ou decisões que teve anteriormente para motivar alguma coisa, ou pareceres que teve anteriormente para motivar alguma coisa, ou informações. Por exemplo, tá faltando comida nesse canto aqui, então isso pode motivar uma coisa, entendeu? Cabe mais dessa feita. Não sei porque está escrito isso desse jeito. Cabe mais desta feita. O abono da lição de Celso Antônio Bandeira Mello. Dito princípio implica, da motivação, para a administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhe fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existente me perdi. Como correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existente a proveniência e a providência tomada nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se à consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo. A motivação deve ser prévia ou contemporânea e a expedição do ato em algumas hipóteses de atos vinculados, isto é, naqueles em que a aplicação quase automática da lei, por não existir campo para interferência de juízos subjetivos da administrador, a simples menção do fato da regra do direito aplicando, pode ser suficiente por esta implícita motivação naqueles outros, todavia, em que existe discricionalidade da administrativa ou em que a prática do ato vinculado depende da aturada apreciação e sopesamento, dos fatos e das regras jurídicas em causa. É imprescindível a motivação detalhada e é o que sucede, por exemplo, na tomada de decisão em procedimentos nos quais existia uma situação contenciosa, como nós chamamos processo administrativo disciplinar, e bem em certos procedimentos em que vários interessados concorrem ao mesmo objeto, como nas licitações. O fundamento constitucional da obrigação de motivar se esclarece em seguida, implícito tanto no artigo 1 do inciso 2, que indica a cidadania, como um dos fundamentos da República, quanto no parágrafo único deste preceptivo, segundo o qual todo o poder emana do povo, e como ainda no artigo 35, artigo 5, inciso 35, que assegurou o direito da apreciação judicial nos casos de ameaça ou lesão de direito. É que o princípio da motivação é reclamado e quer como afirmação do direito político dos cidadãos aos esclarecimentos do porquê nas ações de quem gerem negócios que lhe dizem respeito por serem titulares últimos do poder, quer como direito individual a não se sujeitarem às decisões arbitrárias, pois só tem que se conformar às que forem ajustadas às leis. Por isso, Ramon Real disse que o dever de motivar a existência à exigência de uma administração democrática, e outra não se concebe em um Estado que se declara o Estado democrático de direito do artigo 1 caput, pois o mínimo que os cidadãos podem pretender é saber as razões pelas quais são tomadas as decisões expedidas por quem tem de servi-los. Outro sim, a obrigação de motivar os atos decisórios não impede que, a solucionar vários assuntos de idêntica natureza, a autoridade administrativa utilize meio mecânico, reprografias, impressões e computadores, etc., que reproduza os fundamentos iguais de outras decisões.
um único óbice exemplo surgiria, o eventual direito da ou garantia dos interessados, situação em que a reprodução nulificaria o decisum. E qual seria a motivação das decisões dos órgãos colegiados ou nas decisões orais? Nesses casos haverá uma ata ou um termo escrito em que deverá constar a fundamentação que orientou a decisão. E assim termina o motivo, o princípio da motivação, né? Vou ler só o último parágrafo de novo. E qual seria a motivação das decisões dos órgãos colegiados ou nas decisões orais? Nesses casos, haveria uma ata e um termo escrito em que deverá se constar a fundamentação que orientou a própria decisão, certo? Está tudo escrito bonitinho na ata. Próximo princípio, sobre finalidade.